Olá, sou o pastor Luizinho da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui e queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a importância de que nós fortaleçamos a nossa fé no Senhor. Nós não somos nada sem fé. Hebreus 11, do verso 1 ao verso 8, no verso 11, nos dá uma noção sobre essa realidade. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou sua oferta. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Nesta semana, tivemos a oportunidade de compartilhar com a igreja sobre a necessidade que nós, seres humanos, temos de aprender com os exemplos à nossa volta. Os fatos, os acontecimentos nos ajudam a entender melhor o que é certo. Nos levam à realidade de quem já enfrentou momentos difíceis e venceu. E talvez até uma situação muito parecida com o que possamos estar vivendo. Nós estamos vivendo um momento onde estamos mais voltados a confiar e acreditar nas coisas visíveis deste mundo do que nas verdades invisíveis de Deus. A carta aos Hebreus foi escrita exatamente em um momento muito parecido como este. O coração e a mente do povo estava voltado a confiar em coisas visíveis deste mundo e não nas realidades invisíveis de Deus. Ao invés de se deixarem levar para o que é perfeito, o povo hebreu estava retrocedendo para o pecado, para a perdição. No capítulo 11 de Hebreus, o autor convoca todos nós, cristãos, a permanecermos diante da vontade de Deus, a retornarmos à nossa comunhão com Ele, voltando a viver pela fé. Como vivemos a nossa fé? Como vivenciamos o que Deus tem preparado para nós? Nós vivemos a fé verdadeira através de uma obediência à palavra de Deus. Apesar das circunstâncias e das consequências ao nosso redor, e chamamos isso de exercício da fé. O exercício da fé funciona de maneira muito simples em nossas vidas. Deus fala e nós ouvimos a sua palavra. Confiamos em sua palavra e agimos de acordo com ela, independente do que está acontecendo ao nosso redor, independente do que possa estar acontecendo em nossas vidas. As circunstâncias podem ser impossíveis e as consequências assustadoras e desconhecidas, mas mesmo assim, eu e você precisamos obedecer à palavra de Deus e crer que Ele fará o que é certo e o que é melhor para cada um de nós. O que é a fé, então? Como nós podemos definir a fé para as nossas vidas? A fé nada mais é que o alicerce para uma casa. A fé nos dá a confiança e a segurança de que nós vamos permanecer em pé e com firmeza. A fé do cristão é o meio que Deus usa para nos dar a confiança necessária de que as suas promessas serão cumpridas. A palavra de Deus é bem clara no texto que nós lemos. Ela afirma que a fé é algo extremamente prático, que nos permite compreender o que Deus faz e o que os outros não são capazes de enxergar. A melhor maneira de crescermos na fé
é andar ao lado de pessoas que têm fé. Vejamos um pouquinho do resumo da vida de homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. É interessante observar que em cada um deles nós encontramos os mesmos elementos de fé. Deus falou com eles por meio da sua palavra. Cada um deles foi trabalhado e capacitado por Deus e serviram a Deus de maneiras diferentes. Eles obedeceram a palavra de Deus, obedeceram os ensinamentos de Deus. Eles foram abençoados e Deus deu testemunho de cada um deles. Como devemos agir? Como podemos fazer para demonstrar a nossa fé? Vamos ver alguns exemplos no texto. Abel foi um homem justo por causa da sua fé. Deus havia revelado a seu pai Abraão e aos seus descendentes como adorar. Abel obedeceu a Deus e pela fé o adorou verdadeiramente. Na verdade, a fé de Abel custou-lhe a sua vida. Abel é considerado até hoje o primeiro mártir da fé. Abel foi morto por causa da inveja do seu irmão, porque ele viu em Abel uma fé genuína e um verdadeiro adorador. Abel nos deixa um exemplo claro de fé e adoração. Vejamos a vida de Enoque. A nossa fé em Deus cresce à medida que temos comunhão com Deus. Devemos ter tanto desejo de agradá-lo quanto zelo de buscá-lo. Orar, meditar na palavra, adorar e ter disciplina, tudo isso nos ajuda a andar com Deus. Enoque andou com Deus em um mundo muito perverso antes do dilúvio e manteve a sua vida pura. Um dia Enoque foi levado para o céu e nunca mais voltou. Nunca mais foi visto por ninguém na face da terra. Nós encontramos na vida de Enoque um exemplo real de fé e de vivência diante de Deus. Interessante ver que Abel teve uma morte violenta, mas Enoque não morreu. Deus tem planos diferentes para cada pessoa. Deus tem agido de forma diferente na vida de cada um daqueles que nele crê. Noé envolveu toda a sua vida como um todo. A palavra de Deus, a fé de Noé foi tão grande que a sua mente foi alertada por Deus. Seu coração foi movido de temor. E por sua livre escolha, agiu de acordo com o que Deus havia dito a ele. Como até aquele momento ninguém jamais havia visto um dilúvio. As ações de Noé geraram muito interesse e provavelmente muita zombaria. A fé de Noé influenciou toda a sua família. Eles trabalharam junto no cumprimento do serviço a ser realizado e todos eles foram salvos. Pela sua escolha, Noé nos deixa um exemplo claro de fé e trabalho sob a direção de Deus. Abraão e Sara. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, mas eles tiveram que esperar durante 25 anos pelo cumprimento dessa promessa. A espera pode ser uma das disciplinas mais difíceis de nossas vidas. No entanto, a nossa fé, uma fé autêntica no Senhor, é capaz de nos fazer esperar pelo cumprimento dos propósitos de Deus no tempo de Deus. Mas uma coisa tem que ficar muito clara para nossas vidas. Enquanto esperamos, devemos ser obedientes. O verso 8 do texto que nós lemos diz: pela fé, Abraão obedeceu. Temos Abraão, tanto Abraão quanto Sara eram velhos demais para terem filhos. Mas, no entanto, os dois creram que o Senhor operaria esse milagre. Enquanto a incredulidade pergunta como saberei se isso acontecerá, a fé pergunta como isso pode acontecer. Abraão creu e obedeceu a Deus, sem saber que Deus cumpriria a promessa feita a ele. Abraão não tinha ideia de quando essa promessa seria cumprida, mas ele obedeceu ao Senhor. A fé, a espera e a obediência de Abraão e Sara nos deixam a certeza de que Deus cumpre suas promessas a seu povo, seja hoje ou amanhã. Nenhum desses homens e mulheres era perfeito, mas eles eram dedicados a Deus. Eles creram na sua palavra.
É impossível não admirar a fé de cada um deles. Não tinham a Bíblia completa, no entanto possuíam uma fé inabalável. Eles transmitiram as promessas de Deus de uma geração para outra. E apesar dos seus fracassos e das suas tribulações, eles creram em Deus. E Deus deu testemunho da fé de cada um deles. E nós? Somos homens e mulheres como eles. Servimos ao mesmo Deus. Desfrutamos do mesmo cuidado e capacitação. Estamos sujeitos à mesma ação poderosa e transformadora do poder de Deus. Mas temos uma diferença que pode nos trazer uma grande vantagem. Temos hoje a palavra de Deus completa entregue a nós. A Bíblia nos faz toda a diferença. Com todos os elementos necessários a uma vida regrada, segundo o propósito e a vontade de Deus. Podemos perfeitamente viver uma vida de fé e adoração como Abel. Podemos viver uma vida de fé e plenitude na presença de Deus como Enoque. Podemos viver uma vida de fé e trabalho sob a direção de Deus como Noé. E podemos viver uma vida de fé, de espera e de obediência a Deus como Abraão e Sara. Se assim vivermos, teremos a certeza de que o Senhor cumprirá suas promessas sobre as nossas vidas no seu tempo. Será que vamos conseguir fazer da nossa fé o nosso alicerce, o nosso exercício diário de vida? Nunca é tarde, querido. Deus quer dar testemunho da sua fé às pessoas ao seu redor. Deus quer dar testemunho da sua fé a seus filhos, seus pais, seus amigos, seus vizinhos, seus inimigos, a toda a sua geração futura. Viver verdadeiramente a sua fé vai trazer a você a oportunidade de obedecer a Deus, independente dos fatos e acontecimentos ao seu redor. Com fé, somos mais que vencedores. Deus te abençoe. Um grande abraço.